Então, comentando um pouco sobre o dia de hoje, algo importante hoje era perceber que o mercado estava se tornando um mercado lateral. E daria para perceber isso. No dia anterior já tinha aqui um comportamento lateral, tudo bem, mas o onde que daria para perceber isso mais claro hoje foi quando soltou uma barrona de compra, o preço veio abaixo bem forte, bem exagerado, perdeu a barra de compra, perdeu as mínimas, falhou, poderia criar aqui um grande trade talvez na compra. É claro que não é um trade para você sair aqui na média, né? É um trade para você colocar aqui o teu stop aqui abaixo e tentar buscar risco retorno. É uma possibilidade de um ótimo trade, que nem sempre obviamente vai funcionar, ele falha como qualquer outro tipo de trade. E aí quando o mercado começa a voltar aqui para essa região, ele está aqui assim no meio, você já percebeu que provavelmente o mercado é um mercado lateral. Perde mínimas, perde máximas, aqui anteriores, perde mínimas e voltou aqui para o meio. Então, nesse ponto, você já pode imaginar isso. E as barras são grandes, tem bastante volatilidade, é mais uma característica de mercado lateral. Ele vai rápido de um lado para o outro, parecendo que parece, dá a impressão que vai muito mais longe, mas na realidade não vai. Depois ele falha e às vezes cria até voltas em V, como foi esse movimento aqui. Às vezes ele falha e volta bem forte na direção oposta. Então isso é um ponto importante a se perceber hoje. Quando você percebe isso, você tem algumas coisas da metodologia que você já começa a utilizar, alguns conceitos. Eu vou falar aqui um deles, que está no livro Lateralidades, se não me engano. Ele diz assim: em lateralidades, trades de boa probabilidade caem para 50% e trades ruins sobem para 50%. Tudo vira 50%. Nada é tão bom quanto parece e nada é tão ruim quanto parece. Ou seja, as coisas que antes pareciam mais improváveis no mercado de tendência, como comprar aqui uma volta em V, aqui as probabilidades se equilibram. Você aqui operar reversões no mercado desse tipo, a tua probabilidade vai ser tão boa quanto quem está operando tendência, tentando comprar esse fundo duplo aqui na média móvel. Nenhum dos dois vai ter muito mais probabilidade que o outro. As probabilidades de todos os tipos de trades estão equilibradas. Então é um tipo de mercado que você pode sim buscar por reversões nas extremidades. E aí é algo que daria para fazer, obviamente, depois na continuidade. E é claro que você vai esperar pelo menos sinais para tentar pegar essas reversões, né? O mercado deixou alguns comportamentos importantes no dia, como o toque dessa linha. Quando o mercado chegava aqui muito forte, a impressão que ele passa é que ele vai muito mais forte para cima, vai muito mais longe, ou vai fazer uma correção, vai ser um dia de tendência e vai para cima. Inclusive, é o que eu estava acreditando no momento que o mercado estava aqui. Mas a gente é obrigado a observar o preço, o price action, porque é isso que quem opera price action vai ter que ficar vendo o comportamento o tempo todo. E quando o preço estava chegando aqui nessa região com barras compradoras, nós comentamos lá na sala que aqui tinha que tomar muito cuidado, principalmente quem pensava em comprar abaixo de barras, porque é um mercado lateral e quando ele chega nas regiões de linhas de canal, de linhas de triângulo expandido, ele pode soltar pancadas opostas, né? Uma volta em V, reversões. E aí aqui acabou que aconteceu isso. Então, quem está comprando lá de baixo, provavelmente quando vê essa barra se formando, já vai talvez desistir de uma parte da mão ou vai sair fora do trade, porque aí sim confirmou. Se você tinha dúvidas que era lateral, agora você não tem mais, é um mercado lateral. Inclusive essa barra vem abaixo aqui do ponto de rompimento. Então ela vem aqui dentro e ainda consegue ficar aqui um tempo. E aí operar aqui no meio aqui da lateralidade é o pior lugar que existe para se operar. Então aqui já fica mais difícil. Mas se você quer ainda operar a favor desse impulso, porque é claro que ele deixou gaps abertos, foi uma falha de fundo, é algo importante nos tempos gráficos maiores também, tinha alguns motivos para comprar, então você vai procurar, se possível, segundas entradas, trades que façam sentido, como talvez comprar essa H2 aqui, que depois não foi muito longe, mas assim não são trades tão bons, porque o mercado começa a sobrepor, então os melhores trades para mim que eu gosto de operação vendas de reversões acima das máximas e compras de reversão abaixo das máximas, se possível. E aí, é claro, aqui dentro você começa no dia lateral, o preço criar um arame farpado, cortar a média para todo lado. E quando você vê isso aqui assim, quando você vê que essas compras aqui falharam e voltou tudo, aqui é claro que você teria que tentar ter essa habilidade de evitar operar essa região.
E aí, se você quer operar, você vai operar como lateralidade. Você vai colocar uma linha aqui na mínima, nessa última mínima, preferencialmente. Lá na máxima, vai esperar o preço ir acima ou abaixo e buscar trades, até mesmo de falha, né? Então, um trade possível talvez seria uma compra aqui. Quando você vê que não andou, obviamente, se você ainda está na posição, você vai ter que estopar, né? E se você estopa, por exemplo, e ele te dá uma nova chance, um novo sinal que parece que agora sim realmente falhou e fez um fundo duplo na falha. Se você reentra aqui, tudo bem, ele já é mais ruim. Seria melhor talvez não reentrar, mas se você entra, tudo bem. Só que aí você talvez vai estopar aqui novamente, ou vai desistir no meio desse TTR. E aí, se você estopar, ou se você estopar adiantado, não importa, você não reentra mais, né? Você não pode ficar levando stops consecutivos na mesma região em um mercado complexo, um mercado aqui de TTR, vários TTRs, um arame farpado, então não faz sentido ficar queimando trades e gastando dinheiro aqui pagando stops. Até porque esses tipos de mercado, quando eles falham, igual falhou essa máxima, ele volta assim, ele falhou aqui, ele faz isso aqui, até a extremidade oposta. Ele veio abaixo aqui dessa mínima, falhou por isso aqui, e ele faz pelo menos isso aqui, já talvez daria uma parcial. E mesmo que não tenha dado, depois ele foi aqui mais uma vez. Então, se você vê isso aqui, você está tentando operar dessa forma, você compra aqui, e aí ele já não vai, já não anda, volta. Aí você tenta mais uma vez, ele nem rompe essa barra na realidade. Então, e ele fica TTR, você começa a desistir dessa região. E aí teria que esperar o próximo ponto, talvez, que seria lá para baixo. Claro, se você está mais ligado no mercado, talvez você vai até vender aqui alguma barra, mas são trades um pouco mais difíceis para quem está começando e precisaria tentar ser mais seletivo. Então o mercado vai lá abaixo das mínimas, deixa um trade, volta em V novamente, muito parecido com o que aconteceu aqui no início do dia, um trade até aceitável, provavelmente daria uma parcial no 1 para 1 ou saída talvez do 0 a 0, uma desistência, quando você vê que o preço volta aqui de certa forma um pouco forte, ele perde a continuidade. Ou claro, na última possibilidade, se você está buscando um retorno muito grande lá para cima, você vai no máximo estopar o trade, né? Contanto que seja tudo planejado e o teu stop fica abaixo, você vai estopar a operação. Mas ainda assim, obviamente, nunca esquecer que essa força toda aqui que ele vem caindo, isso aqui tudo pode ser ainda uma armadilha, assim, de certa forma, porque o mercado ele vai enganar. Ele vai dar a sensação que ele vai para um lado, mas ainda é um dia lateral. E aí você tem também sinais que mostram que vão deixando vai deixando algumas características que essa queda aqui talvez não seja realmente tão forte quanto parece. E alguns dos sinais são esses aqui. Olha isso aqui, tem comprador aqui ganhando dinheiro. Olha isso aqui, tem comprador aqui ganhando dinheiro. Então, e ainda você tem, obviamente, aquelas linhas do dia lateral. Provavelmente o mercado vai fechar, a gente já sabe onde que provavelmente o mercado vai fechar, no dia lateral, então deve fechar na abertura aqui ou muito próximo dela. Então você já sabe disso, então quando o preço está aqui embaixo, nessa linha aqui, no fim do dia, você olha para essas bases de reversão. É claro que a maioria não vai mais operar nesse horário, porque aí já é mais complicado, mas se você vai operar nessa região, se você ainda está considerando operar, ou pelo menos se você está só estudando, olhando para o gráfico e estudando, treinando as entradas, você vai observar essa espécie aqui de fundo duplo nessa região e que provavelmente o dia vai fechar próximo da abertura. Então pode ser um possível trade aqui, pode criar um movimento até a abertura. Até porque as reversões, como eu falei agora há pouco, em um dia assim elas têm 50% de chance de funcionar. Então aumenta muito a probabilidade de reversões e baixa bastante a probabilidade das tendências continuarem. Então, essa tendência aqui tem a probabilidade mais baixa de continuar, essa tendência de baixa, ainda mais com correções tão fortes assim como essas puxadas para cima. E aí o que a gente tem aqui é exatamente o mesmo, aqui sim é exatamente o mesmo padrão que a gente utilizou, por exemplo, algumas pessoas utilizaram para fazer um trade aqui na compra, é, na parte aqui da manhã. Então, você tem aqui uma falha de continuidade, barrinhas de alta, com rejeição de mínimas, então o preço poderia ir bem acima. Claro, quem compra aqui provavelmente vai fazer também uma parcial alta aqui, ou na média móvel, ou no gap aqui anterior.
e vai gerenciar da sua forma, mas o que interessa aqui é que as probabilidades, como tem mais chances, a probabilidade de reversões tem mais chances em um dia assim, acaba que aqui a pessoa consegue já pegar, obviamente, um para um, saindo 0 a 0 ou gerenciar aqui da forma que achar melhor. E quando o preço volta a testar mínimas, aí sim, aí falha de mínima, né? Deixa um gap para mínima, fundo duplo, preço sem perder mínimas de barras. Então isso aqui vai ativando compras aqui para quem não entrou antes, para quem não está posicionado, para talvez realmente finalmente levar lá próximo da abertura do dia. Então você tem que ir observando esses detalhes. Só que aqui a grande questão é que se a pessoa no começo do dia já não percebe que é um dia lateral e que provavelmente é um dia que não vai para lado nenhum, se ela não percebe isso, pode ser que ela tente operar como tendência e fique insistindo muito em compras aqui, depois compra aqui, depois compra aqui, e aí vai estopando, aí compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Acho que tudo isso às vezes é só uma correção aqui dessa perna para dar uma puxada para cima, mas não necessariamente, porque antes dessa perna aqui não dá para esquecer que o mercado tem isso aqui também. Então tem também uma queda forte. Então é um dia lateral. E aí o melhor mesmo para a pessoa não se arrebentar aqui no meio, não perder dinheiro ou muito dinheiro, seria esperar realmente as extremidades para montar trades. E aí é algo melhor nesses dias. E o mais importante em um dia como esse, porque isso aqui é um dia incrivelmente difícil para quem opera price action. Para as outras metodologias eu não sei assim ao certo se talvez seja um dia melhor para alguma metodologia, pior para outras. Para price action é um dia onde que é totalmente possível sair positivo e fazer financeiro, mas é um dia dos mais difíceis, assim, porque as pessoas, a maioria não percebe o que está acontecendo, e aí é um dia muito importante para que as regras sejam respeitadas. Porque no longo prazo não tem problema você fechar um dia negativo, uma semana negativa, vai acontecer. Isso é certo, em algum momento vai acontecer. E um dia como esse pode ser o dia onde que você está vindo bem nos últimos dias, de tendência talvez, e aí você pega um dia assim no meio da tua semana, e esse dia talvez vai ser o dia onde que você vai fechar negativo. E aí que você tem que respeitar as regras, né? Para não quebrar as regras e não querer operar mais do que deveria ou não aumentar a mão mais do que deveria, porque senão você perde muito mais dinheiro do que era o planejado. E é isso que acaba com o relatório de performance, isso que acaba com a rentabilidade, porque você tenta aumentar a mão em um dia assim para recuperar o dinheiro, mas em um dia assim o mercado tende, por inércia, ele tem 80% de chance de continuar fazendo o que ele vem fazendo. E o que ele vem fazendo no dia de hoje, que ele vinha fazendo no dia de hoje, era ser complexo, era criar reversões para todo lado, era sobrepor, parecia que ia para um lado e depois ir muito forte para o outro. Então, é, como o que ele vinha fazendo no dia era isso, se você tenta alavancar mais sua mão para recuperar, pode ser que você caia nas mesmas armadilhas que você tinha caído antes, porque o mercado não melhorou, continua complexo de ser operado. Então tem que tomar é preciso que se tome esse cuidado, porque um dia assim pode estragar uma conta, né? Se você não tiver noção do que está fazendo e se não souber a hora de parar e admitir que o dia ficou ruim ou que não é o dia para a tua forma de operar, para a tua metodologia, independente se é price action ou não, vai ter um dia que toda metodologia vai ter mais sinais falsos que outros. E vai ter dias que uma metodologia vai ter também sinais excelentes e todos vão funcionar, como é o caso do price action. Em alguns dias de tendência forte, o price action tem centenas de sinais durante o dia e quase todos funcionam, mas tem dias que nem todos os sinais funcionam, e se a pessoa não sabe exatamente o contexto que está operando, ela vai operar sinais que funcionariam em outros dias, mas que no dia de hoje, por exemplo, eles não funcionam tão bem, porque no dia de hoje tudo se equilibra e todas as probabilidades de todos os tipos de trades caem, uns caem para 50% e outros sobem para 50%. Então é preciso saber disso logo, quanto mais cedo possível no dia, para que você consiga tirar proveito disso.